Capítulo 4, ponto de contraste, atitude. Sua disposição geral. Garota rebelde, exibida e insolente. Ela espalhafatosa e rebelde. Provérbios 7:11. Garota sábia, gentil, tranquila e dócil. O coração dela reflete a beleza imperecível de um espírito gentil e tranquilo, muito precioso aos olhos de Deus. 1 Pedro 3:4. Lembro-me de caminhar a passos largos pelo corredor da escola com duas amigas no início da década de 1970, berrando as palavras da canção de sucesso de Ellen Red, I Am a Woman. Cantávamos que éramos fortes e invencíveis. Queríamos mostrar ao mundo que estávamos no controle. As palavras de Red resumiam nossa determinação. Éramos mulheres e iríamos nos rugir em um número grande demais para ser ignorado. Ninguém voltaria a nos subjugar. Estávamos no limiar da vida adulta. Tínhamos convicção de que seríamos a primeira geração a descobrir a verdadeira feminilidade. O feminismo ensinou às garotas de minha geração que os homens haviam oprimido nossas mães e avós terrivelmente, bem como as mães e as avós delas. O patriarcado obrigara as mulheres a se conformar a uma visão de feminilidade, que os homens haviam criado para atender às suas necessidades e seu ego. Os homens haviam tomado todos os cargos de poder. Além disso, mantiveram as mulheres em uma condição subvigente ao convencê-las de forma insidiosa de que não existia designação ou papel mais nobre para elas do que os de esposa e mãe. Que horror, que absurdo, inaceitável. Imagine uma música de fundo pesada e sinistra tocando nesse instante. As feministas nos disseram que o casamento e a maternidade satisfaziam os interesses egoístas dos homens. Elas faziam todas as coisas importantes, como bater o cartão de ponto e ganhar dinheiro, enquanto obrigavam as mulheres a ficar em casa e realizar tarefas banais e degradantes, como cuidar da casa e educar os pirralhos. A música sinistra se intensifica. No trabalho, os homens adquiriam prestígio e poder, enquanto suas esposas lhe proporcionavam sexo e viviam em servidão. Esse arranjo era totalmente favorável a eles. Eles precisavam apenas trazer o contra-cheque para casa, cuidar da manutenção do carro e cortar a grama. Em resumo, os homens não passavam de folgados que queriam apenas poder e se casavam por motivos egoístas. Aqui a trilha sonora chega ao ponto mais alto e assustador. Claro que estou falando em tom de brincadeira. É inacreditável, porém, o quanto caímos nessa conversa. Sei que talvez você esteja pensando que ficar em casa e cuidar dos filhos enquanto seu marido sustenta a família financeiramente parece idílico. O feito incrível do feminismo foi afirmar que esse arranjo era inerentemente opressor. E em sua maior parte, as mulheres de minha geração compraram essa ideia enganosa de acordo com o feminismo. Os homens não apenas tomaram poder ao ocupar todos os cargos relevantes na sociedade, mas também o fizeram reivindicando para si todos os traços de caráter mais relevantes. O patriarcado promoveu a ideia de que atributos importantes como força, assertividade, agressividade, iniciativa, liderança, controle, independência, autonomia e autossuficiência eram mais típicos do gênero masculino. Todas as características fracas e insignificantes eram das mulheres. A sociedade considerava bondade, gentileza, pureza, afeição, ternura e submissão nobres, virtudes femininas. As mulheres do passado aceitaram a ideia de que essas virtudes eram femininas e nobres, mas isso também fazia parte da trama dos homens para manter as mulheres sujeitas a eles. Graças aos valentes esforços do movimento feminista, nós mulheres abrimos os olhos para a conspiração perversa do patriarcado. Descobrimos
que para corrigir essa injustiça de longa data, precisávamos tomar de volta o poder que os homens haviam roubado de nós. Homens e não mulheres haviam definido a essência da feminilidade. Era chegada a hora de as mulheres colocarem as coisas em ordem. Era chegada a hora do poder feminino. O feminismo nos disse que para exercer poder tínhamos de rejeitar todas as regras tradicionalmente definidas por homens sobre casamento, maternidade, moralidade e o significado e a natureza da feminilidade. Foi o que fizemos. Lançamo-nos à vida acadêmica, a carreiras e à proeminência. Desprezamos todos os relacionamentos e responsabilidades que poderiam ser empecilhos. Transferimos o casamento, a maternidade e o cuidado do lar do topo para o fim da lista, ou os removemos inteiramente. Afinal, éramos muito mais esclarecidas do que nossas antecessoras. O mundo havia girado em torno dos homens, mas agora era nossa vez. Faríamos o mundo se curvar para nossas exigências. Decidimos que o papel de esposa era obsoleto. A série As Panteras parecia muito mais emocionante. Portanto, redefinimos limites, mudamos as regras dos relacionamentos entre homens e mulheres. Com toda ousadia, enfrentamos definições tradicionais de gênero e sexualidade. Reivindicamos nossas liberdades e nossos direitos. Acreditamos na promessa feminista de que as mulheres encontrariam felicidade e satisfação quando definissem sua identidade e decidissem o que significava ser mulher. Nas décadas seguintes, a definição de feminilidade pela cultura realmente mudou. O ideal passou de esposa e mãe, cuja vida era centrada no lar, como na série A Família Sol Lá Si Dó. A mulher de carreira, hedonista, promíscua e narcisista, estilo Sex and the City, a mídia deixou de retratar as mulheres como esposas e donas de casas doces e amáveis e começou a retratá-las como heroínas, espalhafatosas e insolentes, capazes de derrubar qualquer homem, sempre duronas, dominadoras, viciadas em sexo e, acima de tudo, no controle. Hoje em dia, valorizamos as mulheres assertivas, agressivas, fortes, sagazes, controladoras, independentes, autônomas, autossuficientes e sexualmente atrevidas. Características como bondade, gentileza, fidelidade, pureza, afeição, ternura e submissão foram praticamente descartadas. São desvalorizadas e até desprezadas. Fiz essa retrospectiva para mostrar por que isso aconteceu. Em razão do impacto do movimento feminista, as mulheres de hoje rejeitam exatamente a disposição que as torna singularmente femininas, que as distingue como parceiras ideais criadas por Deus para os homens. As características que valorizamos nas mulheres nem sempre são as características que Deus valoriza, e as características que desprezamos são com frequência exatamente as que Ele considera preciosas. O posicionamento bíblico sobre a conduta apropriada para as mulheres é extremamente contracultural. Bate de frente com a maneira que a cultura popular nos programou para pensar, de acordo com a Bíblia. A garota sábia não é durona e agressiva, também não é exibida e insolente. Ela abre mão dessa atitude em troca de uma disposição suave e feminina. Ela não leva desaforo para casa. O pai sábio diz que a mulher de Provérbios 7 é espalhafatosa e rebelde. Essas palavras descrevem não apenas seu comportamento, mas também seu estado mental predominante. Ela é uma garota atrevida e insolente, que sempre quer as coisas do seu jeito. Hoje em dia, o pai talvez dissesse a respeito dessa mulher: ela não leva desaforo para casa. O termo hebraico, traduzido por espalhafatosa, dá a ideia de murmurar, rosnar, rugir, ser tumultuoso ou ruidoso. A descrição se aplica a um animal indomável que se recusa a aceitar o jugo. O
profeta Oséias compara essa mentalidade de quem se recusa a obedecer a uma bezerra indomável, Oséias 4,16. Acho irônico o fato de Ellen Red falar em sua canção que as mulheres rugem, pois é exatamente isso que a garota rebelde faz. Ela ruge. E não é tanto uma questão de volume de sua voz, embora possa incluir essa ideia. É uma insolência. Eis alguns sinônimos desse tipo de atitude ruidosa: atrevida, desbocada, imprudente, impudente, insolene, arrogante, respondona, irreverente, debochada, descarada, ousada, impetuosa e insistente. É uma atitude que a cultura popular promove e até admira. Garota, você não leva desaforo para casa. Não é um insulto, é um elogio. O segundo adjetivo usado para descrever a mulher de Provérbios 7 é rebelde. O termo hebraico se refere a uma atitude mental desafiadora, obstinada, irredutível, do tipo, ninguém manda em mim. De acordo com a Bíblia, uma atitude de obstinação para com as pessoas geralmente reflete uma atitude subjacente de obstinação em relação a Deus. Ezequiel 20:38. Vivemos em uma geração obstinada e rebelde, cujo coração não é constante, cujo espírito não é fiel a Deus. Salmo 78:8. A garota rebelde é obstinada, fica irritada e emburrada quando alguém tenta corrigi-la ou repreendê-la. Não está disposta a ceder nem a mudar. Dá de ombros, Neemias 9:29. Tapa os ouvidos, Zacarias 7:11. Afasta-se e vai embora, Jeremias 5:23 e 26. Uma mulher desse tipo não dá o braço a torcer, não cede seu caminho é correto aos seus olhos. Ela não aceita conselhos, Provérbios 12:15. Um teólogo usa o termo intratável para descrever uma mulher com esse tipo de atitude. Outro propõe ingovernável. Em resumo, mulheres desse tipo se recusam a ser lideradas, especialmente por um homem. Ninguém tem o direito de lhe dizer o que fazer. A atitude espalhafatosa, vociferante e a atitude insolente, rebelde, andam juntas. A primeira declara em alta voz: é melhor fazer as coisas do meu jeito, e a segunda reforça: eu me recuso a fazer as coisas do seu jeito. São como dois lados da mesma moeda. A cultura popular prega que as mulheres devem ter uma atitude vociferante e rebelde. Essa atitude é exaltada como se fosse uma virtude. Com frequência disfarçam-na chamando-a por nomes que soam mais respeitáveis: autoconfiança, assertivas ou empoderamento pessoal. Na realidade, porém, é a mesma coisa, a atitude atrevida e revoltosa de uma garota rebelde. Senhora e senhorita estupidez é o nome que a Bíblia dá para uma garota com essa atitude. Não estou brincando, esse é o equivalente à designação que a Bíblia usa para ela. Diz que a insensatez personificada é arruaceira, a crédula não sabe nada. Insensatez é sinônimo de inconsequência, loucura, absurdo, estupidez. Provérbios diz que a conduta impetuosa e rebelde é insensata. Adverte especialmente as mulheres para que não adotem essa mentalidade. A Bíblia deixa bem claro que adotar uma atitude rebelde não é libertador e maravilhoso. Como o mundo gostaria que acreditássemos, é burrice. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O testemunho de Janete mostra os efeitos negativos que a atitude rebelde pode ter em um relacionamento. Não faz muito tempo, meu marido, com quem eu estava casada, havia mais de 30 anos, me trocou por outra mulher. Ouvir você falar sobre feminilidade bíblica abriu meus olhos para que o levou isso a acontecer. Sei que ele é responsável pela infidelidade, pela traição que cometeu, e não vou justificar seu pecado. Também sei, porém, que minha atitude negativa ao longo dos anos provavelmente o levou a isso. Se eu tivesse de escolher uma palavra para descrever minha atitude em relação ao meu marido, seria
resistente. Eu sempre resistia. Ele propunha uma ideia, eu dava outra diferente, ou melhor. Se ele queria fazer alguma coisa, eu recusava. Se ele tentava tomar uma decisão, eu levantava objeções. Se ele pedia para eu pensar melhor, eu dizia que não. Eu corrigia e humilhava continuamente. E sempre tinha uma resposta incisiva na ponta da língua. É importante entender que meu marido não era um homem exigente. Era extremamente gentil. Mas uma vez que eu imaginava que ceder era um sinal de fraqueza e que as mulheres nunca deviam se sujeitar aos homens, eu o questionava continuamente. Não deixava que ele liderasse, até mesmo nas coisas pequenas e insignificantes, eu me recusava a seguir. Ao olhar para trás, infelizmente, vejo que minha resistência constante corroeu sua masculinidade e nosso relacionamento. Eu resisti e resisti até que ele desistiu e foi para os braços de outra mulher, que aceitou a força dele. Fui extremamente tola. Se pudesse voltar ao tempo, tentaria fazer as coisas do jeito de Deus. Para minha tristeza, agora é tarde demais para mim, mas não é tarde demais para todas as jovens que você aconselha. Pode parecer inacreditável para o mundo, mas um espírito gentil, tranquilo e submisso não deprecia a mulher. Essa atitude é preciosa para Deus. Se tivesse sido preciosa para mim, provavelmente semana passada eu teria comemorado 32 anos de casamento. Em vez disso, passei o dia em uma casa vazia e com o coração cheio de arrependimento. O mundo imagina que a atitude atrevida e rebelde é o ideal da feminilidade empoderada. Fico profundamente entristecida quando vejo mulheres cristãs acreditarem nessa mentira. O maligno nos enganou. Uma atitude rebelde não fortalece a mulher, tampouco fortalece seu relacionamento amoroso. Pelo contrário, como Janete e outras tantas mulheres, descobriram a rebeldia prejudicada a vida da mulher em vez de melhorá-la. Magnólia de aço. Uma atitude atrevida e rebelde contrasta nitidamente com a respectividade doce e meiga que Deus planejou às mulheres. Quando pensa em seu plano inicial, uma expressão usada no sul dos Estados Unidos vem à mente: magnólia de aço. Sou canadense e, portanto, não conheço todas as nuances das expressões do sul e não consigo de jeito nenhum falar com o mesmo sotaque. Eu jamais conseguiria dizer que aquelas expressões de condescendência do tipo "ah, que gracinha", simplesmente não sou fofinha, frufru ou coisa do tipo. Ainda assim, gosto da expressão magnólia de aço, pois para mim expressa bem a essência da feminilidade. É uma imagem que mistura beleza e perseverança, ternura e determinação, delicadeza e durabilidade, doçura e resiliência. Traz à memória o que o primeiro homem disse quando viu a primeira mulher. Quando Adão olhou para ela, irrompeu em um belo poema espontâneo. Esta é finalmente osso de meus ossos e carne de minha carne. Será chamada mulher, Isha, pois foi tirada do homem, Ish. Gênesis 2:23. O primeiro homem se referiu a si mesmo como Ish e a mulher como Isha. Esse parece ser um jogo de palavras extremamente inteligente e profundo. O som das duas palavras hebraicas é quase idêntico. Isha apenas acrescenta a terminação feminina, mas os dois termos têm significados complementares. Ish vem de uma raiz que significa força, enquanto Ish vem de uma raiz que significa suave. A implicação fica mais clara quando observamos o significado bíblico da força do homem. A raiz hebraica costuma ser associada à sabedoria, à força e ao vigor do guerreiro, bem-sucedido. Dá a ideia de um campeão que serve a seu povo com valentia ao lutar em favor dele de forma protetora. Força também pode se referir à masculinidade do homem, sua virilidade. Salmo 105:36, Provérbios 31:3 e Gênesis 49:3. A característica correspondente da mulher e sua fertilidade, sua capacidade singular de nutrir e dar à luz vida. Ele é forte e movido por suavidade interior. Ela é suave e movida por força interior. O corpo do homem e o corpo da mulher refletem isso, ideia
de distinção complementar. O corpo do homem é feito para se mover em direção à mulher. O corpo da mulher é feito para receber o homem. Mas esse arranjo vai além das diferenças físicas entre homem e mulher e abrange totalidade de sua essência. O homem foi criado para iniciar e doar, alegre e ativamente. A mulher foi criada para responder e receber, alegre e ativamente. A mulher é a bela figura, suave, que recebe, responde e se relaciona. O homem é a figura forte, com maior capacidade de tomar iniciativa, proteger e prover. Cada um é um complemento perfeito do outro. Embora nossa cultura retrate a mulher ideal como sendo agressiva e forte, física e sexualmente, essa ideia está muito longe daquilo que a mulher foi criada para ser. De acordo com as Escrituras, a suavidade da mulher, sua capacidade de receber, responder e se relacionar é sua força maior. A coisa certa. Você não precisa ser uma garota frufru para cultivar uma disposição feminina, bela e suave. Uma mulher que pilota uma Harley ou que trabalha no campo pode ser feminina e delicada. A feminilidade está associada à conduta da mulher e não à sua ocupação, seus hobbies e os seus talentos. É uma questão principalmente de características internas e não externas. Diz respeito a quem ela é e não tanto o que ela faz. A principal passagem que trata da disposição da mulher piedosa é 1 Pedro 3, 4, 6. Pedro fala da beleza imperecível de um espírito gentil e tranquilo. Também fala da deferência, ou seja, disposição de responder que se expressa na vida de uma mulher casada, como submissão a seu marido. As Escrituras afirmam que essas três qualidades básicas são fundamentais para a feminilidade piedosa. A garota sábia não é espalhafatosa e rebelde, ela é gentil, tranquila e dócil. Gentil. Mulheres piedosas são gentis. A gentileza, traduzida com frequência por mansidão, é uma disposição branda, amigável, bondosa e atenciosa. Meu dicionário de sinônimos indica os seguintes sinônimos da palavra gentil: afável, agradável, amável, submissa, compassiva, atenciosa, refinada, disciplinada, cordial, benevolente, bondosa, doce, tratável, mansa, misericordiosa, moderada, pacífica, serena, aprazível, maleável, suave, sensível, meiga, compreensiva, branda, educada, comedida, terna, dúctil, treinada e calorosa. Gentileza não é fraqueza, é força de caráter que permite à pessoa interagir com bondade, levando com consideração a fraqueza do outro e suportar suas imposições e imperfeições. Em 1 Tessalonicenses 2,7, essa característica é retratada como o tipo de disposição que a mãe tem para com o filho inquieto que ela amamenta. Gentileza é o oposto de insistência em fazer valer os próprios direitos, de grosseria, imposição e exigência para que as coisas sejam feitas do seu jeito. É exatamente o oposto da atitude vociferante e espalhafatosa da garota rebelde. A gentileza se traduz na disposição de reconhecer que Deus sempre nos trata com bondade e, portanto, aceitamos sem discutir ou resistir o que Ele coloca diante de nós. Implica dependência plena de Deus e não de nossas próprias forças para nos defender diante de inconveniências, dificuldades ou injustiças. Nasce da confiança na bondade e no controle de Deus sobre a situação. Gentileza não é autodepreciação, é a marca da mulher sábia que permanece calma mesmo diante das falhas de outros. De acordo com a Bíblia, esse tipo de atitude traz inúmeros benefícios. Pessoas com essa atitude se deleitarão em copiosa paz. Elas se alegrarão no Senhor. Jesus disse:
Bem-aventurado os mansos, gentis, pois herdarão a terra. Mateus 5:5. Tranquila. A tranquilidade é a segunda característica da garota sábia. A maioria das traduções usa esse termo para descrever uma atitude de serenidade e calma. Ser uma pessoa tranquila significa ter um espírito estável, firme, inabalável, imperturbável e pacífico. Uma disposição tranquila é como uma lagoa calma e serena, em contraste com um turbilhão agitado e tumultuado. É o oposto do espírito ansioso, angustiado, confuso e vociferante da garota rebelde. Os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas lançam lama e sujeira. Isaías 57:20. Quando as mulheres não têm um espírito tranquilo, lançam lama e sujeira de toda espécie em seus relacionamentos. De acordo com a Bíblia, o espírito é acompanhado pela confiança no Senhor, na quietude, e na confiança estará a sua força. Isaías 30:15. O amor de Deus nos acalma e é a fonte de nossa tranquilidade. Sofonias 3:14-17. Além disso, a tranquilidade e a confiança são frutos da justiça. O resultado da justiça é quietude e confiança para sempre. Isaías 32:17. Quietude tem mais a ver que com a atitude de nossos corações do que com o silêncio e a economia de palavras. Embora a quantidade de nossas palavras e o volume de nossa voz certamente influencia outros. Até mesmo mulheres extremamente gregárias, extrovertidas e sociáveis podem ter um espírito calmo e tranquilo. Dócil. O terceiro aspecto de uma disposição feminina agradável é a propensão para ceder, aquecer ou submeter. Mulheres piedosas são dóceis em vez de serem ingovernáveis. Elas se permitem ser lideradas. Uma mulher dócil é propensa a dizer amém, que significa sim, atende ao que lhes dizem e, na maioria das vezes, coopera. Crê que o Senhor criou as mulheres, todas as mulheres, com uma disposição dócil. Ele nos criou com um espírito suave e diferente, com uma disposição ou tendência de atender de bom grado e de ceder à vontade de outros. Docilidade é, na verdade, uma forma mais sofisticada de dizer respeito. É uma atitude que respeita outros e dá valor às linhas de autoridades traçadas por Deus. A mulher dócil abre mão de boa vontade de seus desejos e de suas preferências, a fim de honrar essa autoridade. Outras palavras para docilidade são deferência, sujeição, submissão, reverência e consideração. Alguns antônimos opostos são insolência, irreverência, desprezo, desfavor, descortesia e grosseria. A disposição dócil de uma garota sábia é exatamente o oposto da atitude geniosa e revoltosa da garota rebelde. A docilidade é a disposição que fez Eva se encher de alegria quando Adão lhe deu um nome. É a disposição que fez Maria responder ao ouvir a notícia assustadora do anjo de sua gravidez iminente. Eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. E é a bela disposição que o Senhor deseja que cada uma de suas filhas cultive. O fator medo. A bela delicadeza da feminilidade foi seriamente danificada quando Eva pecou. O Senhor disse a Eva que, como terrível consequência do pecado, o desejo dela seria pelo homem, mas o homem a dominaria. Gênesis 3:16. Teólogos têm dedicado um bocado de tempo tentando entender o que esse versículo significa. Em linhas gerais, porém, o que esse trecho diz é que o pecado distorceu o desejo positivo da mulher de responder com docilidade ao homem e o transformou em um desejo negativo de lhe resistir e se rebelar contra ele. Distorceu o impulso positivo do homem de usar sua força para liderar,
proteger e prover para a mulher e o transformou na tendência negativa de abusar dessa responsabilidade ou de rejeitá-la. Leia essa declaração novamente. É importante que você entenda as consequências extremamente abrangentes do pecado sobre sua feminilidade. O pecado danificou a delicadeza inerente da mulher. O pecado também danificou a força inerente do homem. E por esse motivo que é tão difícil manter a disposição correta. O mundo nos leva a crer que devemos lutar pelos nossos direitos. Ele nos ensina que temos de cuidar de nós mesmos. E ensina as mulheres que a atitude vociferante e rebelde é necessária para que não se tornem capachos ou sacos de pancada. Insinua que quem troca a atitude de garota rebelde pela atitude da garota sábia certamente perderá poder e será humilhada. Chamo isso de fator medo. De acordo com 1 Pedro 3,6, somos filhas de Sara quando procuramos ter uma disposição gentil, calma e dócil e não damos lugar ao medo. Verdade seja dita, as mulheres são vociferantes e rebeldes porque elas têm medo do que acontecerá se não agirem dessa forma. Temem a delicadeza, temem a vulnerabilidade. Em essência, temem a feminilidade e a masculinidade. Elas têm medo de que, ao se tornarem delicadas e vulneráveis, outros se aproveitarão delas e as reduzirão às massas deformes, fracas, trêmulas e frágeis, sem vontade e sem personalidade. Tem medo de que, ao adotar características femininas, se tornem menos e não mais. Será que esse medo condiz com a realidade? Se você adotar um espírito gentil, tranquilo e dócil, sua personalidade será reduzida? Você será pisoteada? Será menos você? Esse era o medo de Cindy. Aprendi a filosofia feminista desde o berço. Eu era uma mulher forte, independente, competente e que não tinha medo de fazer todo o esforço necessário para chegar ao topo. Se precisasse atropelar alguns homens ao longo do caminho, isso não seria problema. Era vociferante, atrevida, autoconfiante, cheia de mim e agressiva. O exemplo ideal daquilo que o feminismo havia me ensinado sobre a natureza da feminilidade. Fiquei muito decepcionada quando descobri em um estudo bíblico que Deus tinha uma perspectiva de feminilidade bem diferente da minha. Ao ler adjetivos como tranquila, gentil, mansa e submissa, fiquei com o pé atrás. Ser essas coisas ia contra tudo o que havia dentro de mim. Fui tomada de medo de que a busca por essas características me transformaria em um trêmulo pote de gelatina. Perderia minha personalidade e minha identidade. Mas fui convencida e um tanto de má vontade eu disse ao Senhor que estava disposta a morrer para mim mesma, a ser que Ele deseja que eu fosse. Mesmo que significasse perder minha identidade, seria obediente e procuraria cultivar o tipo de feminilidade ensinado nas Escrituras. Não foi fácil, tive de fazer grande esforço e não posso dizer que o processo já chegou ao fim. Precisarei fazer sacrifícios e abrir mão de algumas coisas? Sim, com certeza, mas outro dia ocorreu-me que ganhei muito mais do que meu medo era infundado. Não perdi minha identidade. Aliás, aconteceu exatamente o oposto. Ao procurar ser a mulher que Deus queria que eu fosse, descobri minha verdadeira identidade. É como se Jesus tivesse removido e tinha feia e rachada e revelado a bela textura da madeira natural. A alegria e a paz são incríveis. Amo ser mulher conforme o plano de Deus e, paradoxalmente, minha pessoalidade não foi reduzida. Sou mais Cindy agora do que nunca. Quando se trata de atitude, você precisa fazer uma escolha. Você aceitará a mentira de que o plano de Deus rebaixa as mulheres ou lutará contra o fator medo? Você se apegará à distorção perversa do pecado, do que significa ser mulher, ou será transformada na pessoa que Deus a criou para ser? Escolherá a atitude vociferante e insolente da garota rebelde ou o espírito gentil, tranquilo e dócil da garota sábia? Nadando contra a correnteza.
Talvez você diga: espere um pouco, atributos piedosos não são exclusivos de um gênero ou de outro. Valem para ambos os gêneros. As mulheres devem ser força, iniciativa, desenvoltura e espírito empreendedor. Assim como os homens devem ter gentileza, tranquilidade e docilidade. A Bíblia não diz que essas três últimas qualidades são exclusivamente femininas. É igualmente importante que os homens sejam gentis, tranquilos e dóceis. Minha resposta é sim e não. Sim, esses atributos são características de ambos os gêneros. E sim, os homens devem procurar ser gentis, tranquilos e dóceis. Assim como as mulheres devem procurar ter força, iniciativa, desenvoltura e espírito empreendedor. Mas não essas características não são iguais em homens e mulheres. Em um homem, gentileza, tranquilidade e docilidade se manifestam de forma diferente do que uma mulher. A textura é nitidamente distinta. Em um homem, essas características têm uma textura singularmente masculina. Em uma mulher, tem uma textura singularmente feminina. A gentileza do homem é forte e cheia de iniciativa. A gentileza da mulher é suave e responsiva. A gentileza dele o faz avançar. A gentileza dela aceita e acolhe. Portanto, essas características não devem receber a mesma ênfase em ambos os gêneros. Algumas características são singularmente importantes para que o significado ser homem, e algumas são singularmente importantes para o que significa ser mulher. A Bíblia identifica as que merecem atenção, especialmente conforme cada gênero. A ideia de que uma mulher deve cultivar um espírito suave e extremamente contracultural, aqueles que aceitam essas ideias e procuram viver em conformidade com ela, percebem que estão nadando contra a correnteza, até mesmo contra ideias de feminilidade predominantes na igreja. Nosso ambiente cultural faz conceitos bíblicos parecerem bastante abrasivos. Tenho consciência do quanto algumas dessas ideias talvez soem estranhas para você, especialmente se esse é seu primeiro contato com elas. Quando eu era jovem e deparei pela primeira vez com alguns conceitos bíblicos de feminilidade explicados por uma senhora antiquada, meu desgosto foi tanto que atirei o livro do outro lado da sala. Tudo bem, eu entendo. Você não precisa concordar com tudo que eu digo. Peço apenas que reflita sobre essas ideias e as considere à luz das Escrituras, para ver se são verdadeiras. Não tenho dúvida de que será um desafio para você, como foi para mim. A Bíblia tem uma perspectiva espetacular da feminilidade. Com o coração certo, o conselho certo, a abordagem certa e a atitude certa, você estará bem encaminhada para se tornar uma garota sábia.